E começamos a gravação. Então vamos lá, bom dia a todos. Nós vamos dar início à sua banca de qualificação, Cassiele. Nós temos como componentes da banca a professora Ana Regina e a professora Daniele. A professora Daniele é membro externo e a professora Ana Regina é membro interno. E eu sou orientadora. Você tem 10 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Se for necessário e a banca autorizar, a gente te concede mais 5 minutos, tá? Você pode ficar à vontade. Depois da sua apresentação, a gente passa para a banca fazer as considerações. Primeiro a professora Ana Regina e eu faço o fechamento, ok? Fica tranquila, boa apresentação. Na hora que você estiver pronta, eu começo a marcar o tempo a partir do momento que você começar, tá bom? Pode ficar à vontade. Boa apresentação. Tá, obrigada. Já vou começar já. Pode começar. Bom dia a todos, eu sou a aluna Cassiele, minha orientadora é a professora Manuela, e eu vou apresentar para vocês agora a minha proposta de mediateca para a cidade de Cuiabá. Para conceituar, antes de tudo, a biblioteca, é necessário entender, para conceituar, antes de tudo, a mediateca, é necessário entender o que é a biblioteca, já que ela surgiu da mesma, né? A biblioteca é uma coleção organizada de documentos, né, de vários tipos, e a primeira biblioteca do mundo que se tem conhecimento, ela surgiu no século IX a.C., que é a Biblioteca de Nínive, localizada onde hoje é o Iraque. E a primeira biblioteca que surgiu no Brasil é a Biblioteca Pública da Bahia, inaugurada no ano de 1970. E a primeira mediateca que se tem conhecimento no mundo, com seu acervo totalmente e completamente digital, é a Bexar Bibliothek, inaugurada em 2014, localizada no estado do Texas. E o primeiro instituto no Brasil que teve um conceito que se aproximasse disso foi o Instituto Itaú Cultural, inaugurado no ano de 1989. Ele fica localizado em São Paulo, na Avenida Paulista. O meu programa de necessidades ele ficou composto pelo meu setor acervo, público, administrativo e o técnico. Eu cheguei até ele através de pesquisas via web, né, já que na nossa cidade e no nosso estado não existem ainda esse conceito de mediateca. O local escolhido para a implantação foi o bairro Araés. Ele tem predominância de duas zonas, que é a ZC, Zona Central, e a zona de uso múltiplo, que é a ZUM. O meu terreno está localizado na ZUM e, a partir disso, foram feitos os cálculos de índices urbanísticos. O meu terreno ele possui uma área de 2.693,21 metros quadrados. Aqui está as fotografias do terreno. Não consegui tirar uma fotografia de dentro por ele ser murado, né? Ele possui 4 níveis, que é o 196,8, 192,50, o 192,20 e o 191,30. Toda a edificação e o terreno ele se encontra no nível 191,20. A volumetria da mediateca ela foi inspirada na Biblioteca de Califéia, que fica localizada em Almoarraque, e na Biblioteca de Ilhavo, que é essa aqui, que fica situada em Portugal. Aqui vemos uma fotografia da Biblioteca de Thionville, localizada na França, que foi a inspiração da minha sala de... Eu inspirei meu mobiliário da sala de leitura nessa biblioteca. E aqui vemos a figura do digitalizador e leitor autônomo, que está instalado na sala de leitura para as pessoas com deficiências visuais. Aqui está a minha implantação, como vocês podem ver, as vias que circundam o terreno, que é a Rua Desembargador José de Mesquita, que é uma via local, e a Tenente Eulálio Guerra, que é uma via principal. O acesso principal para a edificação se deu pela Rua Desembargador José de Mesquita, pelo seu fácil acesso de quem vem pela Avenida Mato Grosso, que é um dos principais acessos para o bairro, e também tornando-se assim um fácil acesso para a edificação também. E foi por onde se deu a minha entrada principal para a edificação. Aqui vemos a planta de layout do térreo. Aqui ficou instalada a minha área administrativa. Ela ficou aí nesse local por ser uma área mais intimista, né? E apenas para as pessoas que ali trabalham no local, já que não vai ter um acesso de pessoas de fora, né? Ela consta nela sala de reuniões, uma copa, almoxarifado, sala de recursos humanos, financeiro,
a aquisição e distribuição de livros, né? Desculpa, aquisição e distribuição de acervos, né? Que é destinada para compra e a distribuição de acervos para toda a mediateca. Aqui ficou o meu café bar, que ele vai servir apenas refeições rápidas, né? E aqui ficou a minha carga e descarga, o meu espaço para exposições, que vão ser expostas qualquer tipo de exposições, o meu balcão de informações para as pessoas que chegam na mediateca, né, para poderem pedir informações. E aqui ficou a minha sala de leitura, que como eu havia mostrado anteriormente para vocês, que ela está inspirada, o mobiliário, na biblioteca de Thionville, que são mobiliários bem descontraídos, né, bem modernos, e aqui uma poltrona parecida com um S, né, e os puffs, e aqui constam também umas estantes, né, prateleiras, para que as pessoas não precisem estar se locomovendo sempre até o primeiro pavimento para buscarem os acervos, né, para poderem fazer essa leitura. Aqui ficou uma pequena área de convívio, caso as pessoas queiram lerem ali também, para fazer também uma interação entre as pessoas, né. Aqui ficou aqui e aqui ficou as minhas saídas de emergências, conforme a NBR 977. Meus banheiros femininos e masculinos, o PNE também, escada social, elevador. E aqui o meu banheiro familiar. No primeiro pavimento está os acervos, que é o acervo geral, né? Aqui, que ele é composto de livros de interesses gerais, científicos, informativos, periódicos, revistas e jornais. E aqui ficou o meu acervo multimídia, que é composto por CDs, CD-ROMs e DVDs. A minha sala de informática, que é para as pessoas realizarem pesquisas via web e também para que elas possam fazer consultas dos acervos, do acervo multimídia. E aqui ficou a minha sala de leitura para as pessoas com deficiências visuais, que, como eu mostrei na fotografia, ela tem o digitalizador e leitor autônomo, que ele tem a função de detectar movimentos das mãos, né? Ler automaticamente e também repassando assim as informações para as pessoas por meios de áudios, né? E como no térreo, está também no primeiro pavimento, da mesma forma, os banheiros, as saídas de emergência, a escada, o banheiro familiar, e aqui um pequeno balcão de informações para as pessoas também, né? E sendo assim, as fachadas envidraçadas, né, que eu escolhi, foi feito um estudo solar para que não pegasse o sol da tarde nelas e fazendo com que a mediateca não seja um ambiente totalmente enclausurado, fazendo assim com que se adentre para dentro dela uma luz natural e dando uma sensação de bem-estar para que as pessoas também consigam ter uma bela visão da área externa arbórea, que eu vou apresentar para vocês melhor na apresentação do projeto 3D. A mediateca ela foi projetada e pensada para ser um ambiente integrado, descontraído, harmônico e convidativo também, e que não seja um ambiente enclausurado, por isso a escolha das fachadas envidraçadas. O meu estacionamento ele ficou composto por 56 vagas, sendo 2 destinadas para cadeirantes e 3 para idosos. Aqui está a projeção do terreno. A cobertura ela é de platibanda, de 2 águas compostas de telha de fibrocimento, com uma inclinação de 10%. A minha laje de permeabilizado também, onde está a minha laje técnica, ela tem uma inclinação de 3%. O meu corte AA, o corte BB. Aqui estão as minhas fachadas. As cores escolhidas para comporem ela foram as cores mais neutras, para passar uma sensação de aconchego, né? E também descontraído, que é a textura que está aqui, que eu vou mostrar também em 3D, que são cores abstratas e fazendo com que seja também mais descontraído o ambiente, né? Aqui as fachadas envidraçadas e, como vocês podem ver, que dão uma visão para a área externa arbórea. Aqui está a apresentação do meu projeto
3D, as fachadas envidraçadas que dão uma visão para a área externa arbórea, a textura, que são cores abstratas, para ter uma visão bem melhor, né, da área externa arbórea. E assim, conclui-se a importância, né, e a elaboração da concepção desse conceito. Ele visa trazer um conhecimento literário, né, e tecnológico para a cidade, agregando assim uma cultura diante do novo contexto, dentro de um ambiente descontraído, atrativo, harmônico, moderno para o público, já que a cultura da nossa cidade ela está meio esquecida, né? Quando, com o passar dos dias, a biblioteca acaba sendo mais desvalorizada, então a mediateca passa a fazer isso, trazer mais interesse para o público, para ter mais conhecimento, né? E mais visitas, né, para esse tipo de local, né, que anda meio esquecido também. Obrigada. Ok, Cassiele, obrigada pela sua apresentação. Agora a gente passa para a professora Daniele. Deu certinho o tempo, 9 minutos e 55. Professora Daniele, fique à vontade. Obrigada. Cassiele, vou fazer as minhas ponderações, tá? Com o intuito de contribuir aí com o seu trabalho, tá? Eu sou de praxe, eu venho primeiro pelo caderno e daí depois eu vou falar do seu projeto. Então, o caderno é o primeiro contato aí que a gente tem, né, com o seu trabalho de fato. Então, assim, primeira coisa que me chamou a atenção, o seu caderno, ele tá fora da formatação que a gente exige aí para o TFG. Então, não tem resumo, né, na ordem, que você vem com uma introdução que, na verdade, também está totalmente fora daquilo que é preconizado para ser uma introdução. Então, precisa muito dessa revisão para formatar o seu caderno de acordo com os moldes do TFG, tá? Então, elaborar um resumo e rever 100% da sua introdução. Chegando no conceito do tema, eu achei que faltou mais pesquisas. O seu conceito do tema, você trouxe ali algumas citações, mas isso ficou um pouco perdido, você não fecha as suas ideias. E para mim isso fica claro também quando você explica o seu trabalho, porque você, acho que, não sei se isso está claro na sua cabeça, porque parece que tem horas que você está apresentando um projeto de uma biblioteca. Aí tem horas que parece que você lembra, putz, mediateca. Então, assim, eu acho que tem que clarificar aí, primeiro para você, o que de fato você está fazendo. Porque isso no texto também aparece, fica confuso para a gente também. Então, vai conceituar, traga os autores e também traga, isso tanto no conceito quanto na contextualização, o que você viu, o que você entendeu daquele item. Porque, por exemplo, lá no seu conceito do tema, eu não vejo a Cassiele explicando primeiro o que é uma mediateca. Você fala já direto, para conceituar a mediateca eu tenho que falar de biblioteca. Biblioteca é isso. E outra coisa, fazer uma revisão também de norma, porque tem citação fora da NBR 10520, precisa tomar cuidado com isso, porque não deixa de ser um trabalho científico, né? Um trabalho acadêmico. Então, isso tem que ter realmente aí muito cuidado, tá? Contextualização, achei que você foi muito longe para explicar. Eu entendo, né? Eu já orientei e já participei de banca com esse tema, que é impossível a gente falar de uma coisa e não falar de outra, né? Não falar da biblioteca. Mas a gente tem que dosar aquilo que é pertinente ser colocado no texto e aquilo que é só aquela velha encheção de linguiça. Então, para mim, não faz diferença que você trouxe a tabuleta da epopeia de Gilgamesh. O que isso vai influenciar no seu projeto? Nada. Então, fazer realmente essa revisão. Outra coisa que eu observei do seu texto, ele tá só um composê aí de citações. Citação, 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 citação. Eu não vejo você como autora no texto. Então, eu não consigo fazer a ligação das coisas. Você trouxe, né? Citação, citação, citação. Então, você vai só jogando informação para o leitor, que no caso sou eu. Mas e aí, que horas que essas coisas se casam? Que horas que tem um fechamento do texto, um fechamento das ideias? Então, precisa realmente, assim, um pente finíssimo nesse seu texto, tá? Porque lembra, ele é a primeira coisa que a banca vai olhar, que a gente que não conhece o seu projeto vai olhar. E se eu já começo na parte textual
a chance de eu chegar com mais dúvida ainda no projeto é o triplo, tá? Aí, no final da sua contextualização, você fala muito de biblioteca. Eu entendo, de novo, né, que é oriundo disso, mas aí fica parecendo que você vai, de fato, apresentar o projeto de uma biblioteca, porque você não aproxima para me dizer, olha, Cuiabá não tem, mas tem uma biblioteca, sei lá, em São Paulo, ou tem dentro dessa biblioteca que você trouxe de São Paulo também. Então, preciso deixar um pouco mais claro, tá? Eu, assim, vi que você teve esse cuidado de falar que, ai, não tem, mas aí você ignora e segue falando de bibliotecas. Então, eu senti que o texto ele pode dar uma refinada nessa parte. Evita fechar seus itens com imagens. Todo item, todo tópico, ele tem que fechar com um texto de conclusão. Então, você joga lá imagens e a gente que entenda que aquilo é o fechamento, né? Geralmente, todo tópico se fecha com um texto, e de preferência um texto seu, que é uma conclusão das suas ideias enquanto ali o item colocado. Programa de necessidades. Você falou que pesquisou em TFG. Eu sempre dissuadi os alunos a não pesquisar programa de necessidades em TFG. Porque eu, enquanto professor, eu vejo uma hierarquia. O aluno de TFG, ele é igual você que está formando. Então, ele está ali pau a pau. Então, pode ser que ele tenha cometido falhas na pesquisa dele. A gente não sabe, né? Então, assim, você quer pesquisar algum trabalho acadêmico? Pesquise uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, que está acima já, né? A pessoa já está, teoricamente, com mais qualificações. A minha dica é sempre pesquise também projetos de referência, para que isso fique ali balizado, né? E não tenha uma fonte, tenha várias, para justamente você poder ali compatibilizar e ver o que está certo e o que não está. Você só falou assim para mim, eu pesquisei em trabalhos de graduações, mas você não me falou nem que trabalho que é, de quem que é, da instituição que é, né? Então, isso para mim não é validado, porque eu não sei onde você olhou. Então, logo, eu também não tenho certeza se o seu programa está correto. E trazer para a gente nesse item, você trouxe os setores que você dividiu, mas é importante também você indicar. O setor de acervo ficou com tantos metros estimados. O setor ADM, tantos metros. Porque aqui eu vou ser apresentada a esses números, mas aí lá no final do caderno que eu vou conferir ambiente por ambiente, tá? Então, precisa dar uma revisada aqui também. Aí nós temos um problema, Cassiele, estudo do lugar. Eu não conhecia esse seu terreno, eu fui dar uma pesquisada sobre ele, e aí as informações que você trouxe sobre o seu terreno, primeiro, melhorar seus mapas, tem vários mapas que estão ilegíveis, que estão assim bem difíceis de leitura. O estudo do lugar que a gente espera ver no TFG é um estudo de lugar que analisa de fato. Você trouxe só informações que me dizem algo, mas que não se explicam. Então, por exemplo, para que tantas tabelas da prefeitura se isso não tem ligação com o seu tema? Para que eu preciso saber de tantas informações que às vezes não tem ligação nenhuma com o que você vai fazer? Então, é fazer um pente fino naquilo que é relevante. E, principalmente, me explicar por que aquilo é relevante. Não só jogar as coisas, eu tenho que entender por que a renda para você é importante. Faz diferença no seu tema? O seu tema eu entendo que ele é voltado para toda a sociedade. Então, a renda realmente, em que impacta? Né? Eu fiquei na dúvida. Escolas é muito importante, porque eu posso fazer que o meu tema, nesse caso, ele tenha ali um complemento com escolas. Isso também não fica claro para mim, tá? Então, precisa agora dar esse refino. Mas onde eu quero chegar é uma coisa que eu considero assim bem complicada no TFG é aluno errar índice urbanístico, e você errou seus índices totalmente. Você, em momento nenhum do seu texto, me falou que você está com uma via principal e uma via coletora. Você trata o seu terreno como zoom, ele não é zoom. Seu terreno vai ser corredor 2, porque tem uma principal. Então, assim, errando essa conta, você errou todos os seus índices urbanísticos. Se fosse um projeto real, ele voltava da prefeitura, porque você errou tudo. Então, assim, a sua sorte é que você tem mais índice do que você usou. Mas poderia ter sido ao contrário. Você poderia ter pego um terreno que estava, sei lá, em um zoneamento que a sua construção nessa área não poderia ser permitida, né, por conta do zoneamento. Então, isso é uma coisa grave. Tem que tomar esse cuidado. Então, se você chega no TFG e você não consegue fazer uma leitura de mapa, e é engraçado que você mesma se denunciou. Você me chamou a atenção
lá no seu mapa de hierarquia viária, que também precisa ter uma melhor resolução, tá? Você ali no seu mapa de hierarquia viária, que nem tem página, né, para eu te dizer onde que tá, mas ele tá bem ruim a resolução e ele me mostra que tá ali, ó, numa via principal. Então, você mesma se denuncia e você mesma depois se contradiz. Cuidado com isso, tá? Melhora essa resolução desse mapa, marca seu terreno. Você não fala das vias em momento nenhum, então tem que tomar esse cuidado. Deixa eu ver se do lugar. Aí, uma coisa que eu já vou fazer o link aqui, você me traz uma planta de situação, figura 26. Isso, para mim, não é uma planta de situação, na verdade, é só um mapa comum, porque não tem indicação direito de onde é o terreno, não tem área, não tem cota de nível. Então, precisa ver o que você quer mostrar nessa planta de situação. É topografia? O que é? Mas falta legenda, tá? Então, cuidado com isso também. Outra coisa, quando você vai trazer os índices aqui no terreno, não é só trazer a tabela da prefeitura para mim, tem que trazer calculado. Então, cuidado com isso, né? Faça os cálculos, atualize aí o seu zoneamento para que você possa explicar certinho como é que é. Entrando no projeto, você trouxe ali 2 projetos de referência que, sinceramente, eu não vi eles colocados no seu projeto. Alguma coisinha de mobiliário, você trouxe ali um digitalizador que para mim não tem nada a ver com o que a gente espera ver nesse item de projeto de composição formal. Então, precisa trazer essa aproximação. Ah, não, no fim esse projeto de referência não tem nada a ver com o que eu quero, então troca, então faz outra coisa, porque eu não vi essa proximidade aí com referência, essa gráfica e projeto de fato. Aí entramos no seu projeto, que precisa, assim, ó, de uma revisão de 100%. Sua planta de situação está fora da NBR 6492, não tem hierarquia de traço, as cotas estão muito ruins de visualizar. Essa topografia, do jeito que você traz aqui para mim, eu entendo que você está mantendo do jeito que está. O seu terreno ele tem 5 metros e uns quebrados de desnível. Então, é uma metragem, assim, considerável, né? Que no projeto ela é 100% ignorada. Você trata seu projeto como plano, o terreno, e não é. Você tem um corte ali no fundo do terreno ferrado, logo você tem um muro de arrimo, que isso também não apareceu em lugar nenhum. Então, tem que pensar aí o que você realmente quer fazer, se vai ter esse muro, então tem que representar, tá? Essa planta topográfica aqui que você trouxe para mim, ela não explica nada, só confirma que você cortou um terreno e não mostrou como é que isso aconteceu. Cuidado com essas escalas que vocês trazem, 1 para 350, isso não é escala de escalímetro. Então, ajusta isso para ficar numa escala que depois seja passível de conferência na impressão. Planta de implantação. Também, assim, tem falhas, precisa ser vista. Dica, coloca suas cotas em vermelho para ficar mais visível. Posicionamento de lixo. A gente tem 2 vias, né? Então, obviamente, ele tem que estar em uma das 2 vias. Mas pensa comigo, você está com o seu lixo quase na esquina. Então, quando eu estou passando ali na rua, a primeira coisa que eu vejo é o lixo. E os medidores que você colocou. Geralmente, a gente coloca isso no cantinho do terreno. Tem que estar na via? Tem que estar, né, no limite. Mas isso tem que ficar num local em que ele não chame mais atenção que o meu projeto. Porque do jeito que está aqui, é a primeira coisa que eu vou ver. Então, pensar melhor nesses posicionamentos aí, né, dessa parte de serviço, assim, que não é bonita de ficar se vendo. Outra coisa, layout sempre vem primeiro em relação à planta técnica, que não é planta técnica, né, é um vício nosso chamar planta baixa. Porque eu entendo todo o seu projeto pelo seu layout, não por essa planta cotada que, no meu ver aqui, precisa dar uma revisão geral nessas cotas, está super confuso. Aí eu vou para o seu layout. Nesse layout, eu senti várias dificuldades. Deixa eu só, porque meu celular está tocando, parou. Questão de fluxo, primeira coisa. Eu sempre falo para os alunos meus de PA, assim, todos esses empreendimentos, eles têm funcionários. Por onde entra seu funcionário? Eu cheguei para trabalhar, eu trabalho no setor ali de informações. E eu tenho uma moto. Onde que eu deixo meu capacete? Onde que eu coloco minha bolsa? Vai ter uniforme? Então, se tem, onde que eu vou me trocar? Vai ser nesse banheiro que o público utiliza? Então, assim, eu tenho dúvidas ali que eu não sei onde que eu vou, eu fico perdida se eu for funcionário. Ah, mas eu tenho ali o setor administrativo que tem banheiro. Beleza, mas todo mundo passa pelo administrativo, mesmo se não forem funcionários do administrativo? Então, assim, ficou um pouco perdida essa questão de setorização.
Aí, beleza, isso é uma coisa. O próprio administrativo, depois dá uma olhadinha em corredores, achei que ali está um pouco prejudicado em questão de saída de emergência, tá? Aí, continuando em questão de fluxos. Por exemplo, você tem ali a parte do seu café-bar. Legal, né? Isso ajuda a ter atratividade, mas tem só uma área ali que o 15 é pré-armazenamento. Então, todo esse pré-armazenamento, que está bem grande, inclusive, ele é só para o café-bar. Não tem um DML para poder limpar esse café-bar, não tem um setor ali de triagem das coisas que chegam, então ficou meio perdido, tá? Precisa melhorar muito essa setorização desse café-bar aí, ver os ambientes que precisam complementar esse serviço dele. Aí uma coisa, assim, no geral, que me chamou a atenção no seu projeto, tá tudo muito integrado. A integração, ela é boa até a página 2, por quê? Se eu tenho aqui esse setor de leitura, eu entendo assim, eu não sei vocês, mas eu, para ler, eu preciso estar no silêncio. Ou, né, no mínimo, assim, de calmaria possível. E tá tudo aberto. Então, imagina a gente chegando, conversando, passa funcionário, gente que tá no café-bar, que vai estar conversando, que vai estar, às vezes, ouvindo uma música. Então, tá todo mundo misturado. E aí, esse espaço de leitura, como é que fica? Será que não seria interessante melhorar essa setorização para deixar um espaço reservado? Ai, mas eu posso ali para fora. Mas ali para fora é tudo aberto. Vai ter o barulho da rua, vai ter o barulho, né, da calçada. Então, assim, eu achei a sua setorização muito prejudicada. Tá tudo muito misturado. Então, não entendi ainda qual que é o conceito do seu projeto, porque tá tudo aberto, virou um grande salão. E lá em cima, as coisas se repetem da mesma maneira. Eu continuo com o espaço de leitura misturado. Porque às vezes a pessoa que está no computador, ela vai estar numa conferência, ela pode estar conversando com a pessoa que está do lado. Então, assim, eu entendo que esse espaço ele é múltiplo de computador, né? Da parte das mídias mesmo. Então, como que tá essa setorização? Tá tudo misturado. E outra, o que impede a pessoa de pegar um livro ali, sair e ir embora, levar esse livro embora, ou levar um equipamento embora? Achei também que a segurança do seu projeto está muito prejudicada, está tudo muito livre. Então as pessoas circulam. Infelizmente acontecem furtos, acontecem problemas, né? Então a gente tem que dar uma organizada nisso para que as pessoas não fiquem tudo ao Deus dará. Pensar em setorização de banheiros, né? Talvez deixar ele mais privado. Deixa eu pegar minha lista aqui para também não me estender muito. Deixa eu ver o que mais. Falei. E aí, outra coisa que eu fiquei esperando, assim, a gente tem expectativas quando vê os temas de vocês, né? Mediateca. Eu entendo que todos os serviços de mídia, de coisas muito diferentes, aconteceriam ali dentro. E no fim, tudo que eu vi na planta baixa foram computadores. Então, como é que isso se daria de fato para mídias? Tem uma sala de projeção? Tem alguma sala, né, que eu posso fazer uma interação com uma tecnologia, por exemplo, de passeio virtual, de 3D, né? Eu não vi nada disso. No fim, o que eu vi no seu projeto, Cassiele, é uma biblioteca. Porque na biblioteca eu tenho computador. Eu tenho essa parte, né, digital. Então, assim, faltou, na minha opinião, esse plus que uma edificação voltada para a tecnologia tem que ter. Eu não vi essa tecnologia assim com tanta presença, eu vi só computadores. Então, até o que você colocou lá no seu texto, né, de explicação, eu senti que criou uma expectativa e que para mim não foi correspondida. Então, preciso olhar para esse projeto com isso. Poxa, eu estou fazendo uma medioteca ou uma biblioteca? Que daí eu volto na mesma questão do caderno. O que você quer mostrar? Porque eu acho que deu uma confundida aí com esse tema, né? Aí, questões de representação gráfica, tem que revisar tudo, tá? Hierarquia de traço, principalmente de cortes e fachadas. Sua planta de cobertura, dá uma olhada, comieira não é assim que a gente representa. Isso vai refletir também nos seus cortes, tá? Caixa d'água, gente, nós estamos em Cuiabá, você não deixa a caixa d'água exposta, isso vai ferver a água dentro da caixa d'água. Então, tem que observar essas questões técnicas também, você não tem barrilete, né? Pensar ali nos cortes, cadê linha de terra, cadê as sapatas que descem do seu subsolo, então precisa sim revisar 100% do seu desenho, tá? Num geral, o que eu senti foi isso, fachadas também precisam ser melhoradas, nesse quesito de representação mesmo. Dica, não deixa as imagens para o fim do seu trabalho, vai mesclando ela conforme você vai apresentando no seu projeto,
mas até as suas próprias fachadas, eu achei que elas estão bem diferentes do que eu vi ali no 3D. Então, ver o que está certo, o que está errado, melhorar essa representação aí mesmo, tá? Evoluir essa volumetria de modo que fique, o seu 3D ele está incompatível com o seu projeto. Então, faltou o telhado, faltou a platibanda, como é que isso tá, né? Tá só ali uma laje, não é isso que você mostrou. Então, precisa dar esse refinamento. Assim, num geral, Cassiele, dá uma olhada nesse caderno. Não tá bom, precisa melhorar. Dá uma revisada nesse projeto, precisa melhorar também, tá? É isso, Manu. Obrigada. Desculpa se eu passei o tempo. Obrigada, Dani, pelas considerações. Na hora que você começou a falar, eu até assustei aqui. O caderno que você entregou, Cassiele, não é o que a gente revisou, tá? Só para você não assustar. Não sei o que você fez. Isso aqui a gente corrigiu o caderno dela. Eu acho que ela deve ter errado na versão. Mas a gente tinha olhado e a gente vai pegar essas considerações que você ponderou, Dani, que são pertinentes, tá? Para a gente compatibilizar. Aninha, pode ficar à vontade. Gente, depois da fala de Dani, quando eu crescer, quero ser igual a você, tá? Depois da apresentação da Dani, realmente fica difícil acrescentar. Eu vou tentar o meu modo não tão organizado, né? Eu não tenho pensamento tão linear, pontuar algumas coisas que eu identifiquei no seu projeto, tá, Cassiele, no sentido de contribuir para um aprimoramento da segunda etapa, caso ela venha a ocorrer. Bom, a primeira coisa, assim, que gritou para mim, eu falei, ai meu Deus, ai Jesus, ai Jesus. No seu slide, você colocou assim, que a primeira biblioteca pública do Brasil é de 1970. Eu falei, o quê? Como assim? Eu nasci em 63 e eu visitei bibliotecas públicas antes de 1970. Então, esse dado teu está errado. A primeira biblioteca pública do Brasil fez 200 anos em 2011. 200 anos em 2011. Isso no seu slide, você colocou assim, primeira biblioteca pública do Brasil. A hora que eu ouvi assim, nossa, aquilo me causou uma perturbação muito grande. Nossa Senhora, né? Por favor. A gente tem biblioteca pública desde da família real chegando no Brasil, etc, etc, né? Mas a biblioteca pública, enquanto país republicano constituído, 1811, tá? Ela fez 200 anos em 2011. Em relação à sua fundamentação teórica, eu acho que a Dani pontuou com muito acerto, né? Os aspectos relativos à confusão de conceituação, de contextualização. Eu não preciso vir para a escrita da pedra para começar a falar, principalmente de uma mediateca. Em relação à questão de linguagem também, ela me parece muito informal em vários pontos. E em outros pontos, quando ela se apega ao formal, ela se apresenta como uma coletânea de citações sem ter uma introdução, uma conexão entre citações ou uma finalização que faz uma síntese sua a respeito das citações diretas ou indiretas que você apresenta, tá? Então, acho que isso precisa ser revisto, precisa ser aprimorado, no sentido de dar um caráter um pouco mais acadêmico, mais formal, dentro do ritual acadêmico, né, para tratativa de toda a questão do texto. Em relação à questão de legislação urbanística, contextualização, eu acho que a professora Daniele pontuou muito bem os aspectos que eu também identifiquei, mas quero chamar a atenção em especial à questão do relevo, do seu terreno, que é apresentado de uma forma e que não condiz com o que você apresenta em termos de implantação, em termos de corte, em termos de fachada. Quando você apresenta o seu projeto, você faz uma tratativa para um terreno absolutamente plano, e ele não me parece ter um relevo plano, ele me parece que tem declínio, né?
e que isso precisa ser tratado sob o ponto de vista de eu ter de um lado, um muro de arrimo, um muro de contenção, e aí o resto, um corte de terreno que você também não mostra, tá? Eu acho que você podia mostrar isso num corte de terreno que pega do início ao fim, não a edificação isolada, tá? Para a gente ver como você abordou essa questão da tratativa do terreno. Eu vou entrar daí na questão da arquitetura propriamente dita, do projeto. Penso que a questão do plano aberto, que de certa forma você propõe uma questão de plano aberto, como integração, como não ter uma compartimentação rígida entre ambientes, né? Não pode ser uma solução de galpão. Né, solução de galpão, faço um galpãozão, encosto num lado da parede tudo que é os compartimentos necessários de ter uma barreira, de ter uma privacidade, e aí eu coloco, por exemplo, uma sala diretor entre 4 banheiros. Jesus, esse diretor é do partido oposto que você votou? Porque não tem pior posição para ele, não tem. Hierarquicamente, eu estou entendendo que o diretor da biblioteca está acima do tesoureiro, está acima da recepcionista, está acima da secretária, está acima do acervo, né, aquisição de acervo, e aí ele está lá no fundo, socado entre 4 banheiros. Meu Deus, eu senti o mau cheiro do ambiente, assim, de prontidão. Prontamente eu senti o mau cheiro do ambiente e aonde que foi colocado no depósito em qual se destinou para o diretor da biblioteca, né? Deve ser vingança, alguma coisa assim. Então, eu penso que a setorização, ela deve acontecer em nível macro, eu tenho um galpãozão onde eu coloquei, né, tudo solto, e deve acontecer em nível micro, aonde eu compartimentei, tem que ter uma sequência lógica, né? Imagino que um visitante, um fornecedor, um dono de uma editora, um representante de uma editora que está vendendo acervo para o diretor, ele vai conversar com o diretor e ele não tem uma sala de reunião, ou ele tem que passar pelo DML, pelo cafezinho, pela tia fazendo bagunça, pela piada suja contada no corredor, nananana, até chegar no diretor. Né? Eu acho que isso é um problema que a Dani falou assim, setorização, vamos botar essa setorização na real, tá? Hierarquia, no mínimo. Hierarquia funcional, no mínimo, bem conservadora. Hierarquia funcional, tá? Eu passo pelo DML, pelo banheiro, pela copa dos funcionários, pelo nananana, até chegar no diretor. Vi toda a bagunça, casa, área de serviço, roupa suja, tudo, até chegar na sala do diretor. Aí eu tenho algumas coisas assim, um corredor de 13 metros de extensão com 1 metro de largura. Salvo engano, nosso código de edificações não permite isso, tá? Você não cotou. Eu imprimi, peguei a régua, peguei o escalímetro, fui lá medir. Teu corredor tem 1 metro de largura e 13 metros de profundidade. Não pode, não passa, não existe. Né? Não existe, tá? Aí, veja só, a questão da representação. Vejo que a tua representação, até a cotagem do seu desenho, eu não me lembro, eu fui professora de desenho arquitetônico por pelo menos 20 anos, hein? E eu não me lembro de ter ensinado em nenhum momento cotar janela e posição de porta, tá? A gente cota os ambientes e especifica as janelas com as suas dimensões e o seu tipo, a sua coisa assim. No teu tem uma confusão. Primeiro que você tem a linha total de dimensionamento de ambiente, na linha externa, que seria secundária, você tem
a questão que seria de síntese, né, de totalização, você tem um fracionamento maior. Então, até a questão de cotagem não atende à questão de norma de representação de projeto. Aí, vamos falar um pouquinho de questão de plano aberto. Em uma planta, você colocou assim, eu tenho um café. A delícia ter um café. Mas eu tenho que ter um café em que tem pelo menos um ponto de água, né? Ele só vai aparecer lá no layout, na tua planta técnica não aparece. Pera, eu aprendi desde o desenho arquitetônico que os elementos fixos da arquitetura, as bancadas, né, fixas com ponto de água, etc., eles têm que estar na representação técnica e na de layout, ok? Penso que quando você coloca assim, a questão do primeiro pavimento com computadores, com prateleiras para colocar DVD, CDs, eu falei, ai. Eu vou te perguntar, se você for comprar um computador hoje, né, para durar 3 anos, tá? Para não ter que fazer upgrade em 3 anos, você vai encontrar entrada e leitura de DVD? Não vai. Não tem mais, gente. Isso acabou. Isso está quase em museu. Quase em museu. CD, DVD, está quase em museu. Então, não é um conceito novo. Não é um conceito inovador. É ultrapassadíssimo. A gente está falando de uma geração de internet das coisas, de imaterialidade, de hiperrealismo, de leitura que não é só decodificação de texto. Isso é biblioteca, midioteca hoje. Leitura de DVD, de CD, podia ser, o meu aqui tem, acho que 15 anos, a minha CPU, já passou por umas 30 upgrades, né? Mas, assim, ele tem leitor de CD, mas isso é um adendo que você tem que adicionar hoje, porque os computadores de linha não vêm mais com isso. Então, você colocar um acervo digital de CD e DVD, que são recursos de mídia, são suportes de mídia que praticamente não se usa mais. Você estar atrasado até do ponto de vista tecnológico. Quando a gente fala de midioteca hoje, a gente está falando de hiperrealismo, de projeções, né? Coisas assim que são outra linguagem e cuja a interpretação do que é leitura e do que é texto também já evoluiu, também já amadureceu, também já cresceu. Então, eu penso que até o sistema de organização do seu primeiro pavimento, né, todo organizadinho, assim, igual a bibliotecazinha de escola, faz sentido, né, tradicional? Faz, tem um apego enorme por livro, eu tenho um acervo enorme de livros, enorme, eu gosto de livro, eu gosto de papel impresso, eu gosto de cheiro de livro novo, entendeu? Então, não é uma coisa assim, deprecio e desqualifico, não. Mas assim, ter um conceito alinhado com uma realidade atualizada, né? Com uma realidade que eu vou colocar em prática e não vai ser um projeto que vai nascer obsoleto. Você vai fazer uma cotação de computadores com leitor de CD, com leitor de DVD, você vai ter que fazer quase que uma encomenda privada, porque as últimas gerações não têm mais essa configuração, tá? Então, acho que isso precisa ter uma tratativa um pouco melhor. Penso que você podia dar uma pensada na questão da cobertura. Eu não sei se a telha de fibrocimento é a que tem o melhor desempenho, né, térmico e acústico e tudo mais, para uma edificação com um plano aberto tão grande, né? Eu imagino que sem um equacionamento e uma demonstração de que a tratativa em relação à questão do relevo do terreno tenha feita, ela pode
complicar uma segunda etapa. Né? Eu não vejo que isso foi enfrentado no primeiro momento. O que você mostra de relevo do terreno não condiz com a representação que você deu para a edificação dentro do terreno. Então, a gente precisa entender como que isso funcionou. Primeira coisa, eu acho que precisa ver uma modelagem do terreno em 3D, né? Aí você insere a sua edificação, a modelagem da sua edificação, dentro dessa abordagem em que você considerou que o terreno tem um relevo, para a gente ter um início de entendimento das soluções técnicas e arquitetônicas dadas ao projeto, tá? De qualquer forma, acho que é possível virar esse jogo, tá, Cassiele? Acho que é possível virar o jogo, mas que tem muito a ser feito. Tá bom? Desculpa se usei tempo demais, obrigada. É isso. Não, Aninha, tranquilo. Eu agradeço as considerações da banca, né, Cassiele? Acho que tem algumas coisas que a gente precisa olhar. Eu acho que teve uma confusão na hora de você enviar o arquivo, depois eu te mostro que muitas ponderações em relação à parte textual a gente já tinha revisado, tá? Talvez deixar claro que a gente pensou em relação ao caderno, acho que a representação gráfica e essa explicação acaba comprometendo, né? Então, a gente deixar isso claro na apresentação, né, do projeto e na representação. Eu abro para você, se você quiser fazer alguma consideração, você pode ficar à vontade. Seu microfone está mudo. Sobre a questão do barrilete que a professora Daniele falou, eu coloquei sim, ele está no corte. Talvez... E sobre as zonas, eu fiz a pesquisa na lei de uso e ocupação do solo mesmo, que ela me disse que estava errado. Eu fiz a pesquisa lá. Porque não, o caderno... que o caderno que você entregou no estudo do lugar, Cassiele, ela tá diferente do caderno que a gente corrigiu a última versão. Por isso que tá errado, você entendeu? Depois eu vou te mostrar. Realmente eu olhei aqui. Veja, só para complementar, até para os outros alunos que estão online aqui também não entender errado. Zoom é Cuiabá inteiro. Porém, se você tem ali um terreno que as testadas dele estão voltadas para corredores de tráfego, este terreno, ele assume o índice do corredor de tráfego por onde o seu acesso principal está sendo feito. Então, ele era Zoom, porém, por conta da via, ele passa a ser corredor. Pode ser corredor 2 ou corredor 3. Vai depender do seu acesso principal ali marcado. Então, você foi até a Zoom, você empacou no corredor ali de fato. Tá? Então, só toma cuidado, porque a informação do seu caderno, o mapa tá certo. Você que interpretou de maneira errônea, tá? E precisa só corrigir. O corte que eu recebi não tem barrilete. Então, depois dá uma olhadinha, porque pode ser o que a Manu comentou, né? Que o caderno que chegou pra gente tá incorreto, tá bom? Tá bom. Eu encerro, então, a sua banca. Agradeço a participação das professoras, tá? Peço que você e os demais se retirem da sala para a gente poder fazer o fechamento, ok? Obrigada a participação de todos. Eu fico aqui ou sai? Não, você sai.